Dali, dali, lagartixas evoluídas! Estamos aqui para mais uma live. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Bruno, eu sou o idealizador da comunidade Mestres da Cadena, primeira comunidade online de treinamento para escaladores do Brasil. Muito bem, muito bem, muito boa noite para quem está chegando. Olá, Simone, oi, Nádia, tudo bem com vocês? Aê, hoje temos um tema saboroso, um tema incrível. Vamos falar sobre como alimentar esses corpos, como fazer com que os tecidos sejam construídos de forma mais eficiente, e por isso chamamos aqui um especialista. Eu vou até convidá-lo para já entrar aqui e a gente começar a mandar bala. E assim não tem muita enrolação, né? Aqui. Boa noite, José, boa noite, Oberdan, Bruno Mendes, Chará, Nicola, quem mais está aqui? Aê, chegou o homem, o cara. Grande Brunão. Vou apresentar igual o lutador de MMA. Homero, o Nutri das Montanhas. Tem que entrar com o capuz aqui e tal. Tirar o capuz, soquinho e tal. Fazer encarada. Boa. Então, chegar pertinho, a foto. A gente vai ter que fazer umas lives assim também de fight de escalada, assim, a galera, sei lá, discutindo qual nó é melhor. E aí eu chamo um defensor do Laje de Guia aqui, um defensor. Isso daí. E deixa esse tipo de coisa dá briga, hein? Isso daí dá briga bruta, nossa. Quem faz o 8, quem faz mais de guia, se o dedo vai no gri-gri, se não vai. Isso! Não, Então estamos aqui é o que não falta. com o Homero, que é nutricionista, montanhista, escalador. Eu estou olhando aqui, tem uma cola que eu fiz, gente. Não é que eu sou zaroio, não, tá? Formado pela USP, confirma para mim se falar alguma besteira aqui. Pós-graduação em comportamento alimentar, mestrado em nutrição e metabolismo, é isso? Isso aí. Boa. Montanhista, escalador, trail running, ciclista, também faz de tudo um pouco, né, Homero? A gente gosta de esporte, aí um puxa o outro, né? Só não dá pra você fazer montanhismo sem, sei lá, fazer um pouco de corrida. Não dá pra fazer corrida se você não resolve correr em lugar diferente. E aí você vai emendando. A escalada entrou nessa também. Comecei a fazer montanhismo. Aí nessas brincadeiras peguei umas trilhas bem complicadas, comecei a fazer uns varamatos, umas coisas diferentes. Comecei a pensar, a gente sempre queria pegar umas montanhas diferentes, né? Não quero subir que todo mundo sobe, quero aquela lá que ninguém sabe chegar. E aí, pô, você não conhece ferraria, você não conhece nenhum tipo de corda, nó. Não, você vai mexer no bagulho com altura, com um procedimento arriscado, você não sabe nem fazer um resgate ali. Não, vamos aprender a escalar, vamos começar a fazer assim. Só que daí eu aprendi a escalar, virou hobby, aí a gente comprou um monte de coisa para escalar, aí não parou mais, ficou pobre, e a gente tá fazendo live para ganhar dinheiro, viu? Para ver se consegue pagar os equipamentos. Nossa, com certeza. Não para de aumentar, cara. Cada vez é hobby novo. Agora vem alta montanha, tem que comprar coisa de altitude. Poxa, não tem como. Loteria no final de ano, vamos ver se dá certo, né? Poço sem fim, né? Um poço sem fundo. Eu vi que você fez umas montanhas importantes aí nos Andes, né? O Huayna, nunca sei falar o nome dessa desgraça. O Huayna Potosí. Huayna Potosí. Eu falo Potosí. É o nome da região ali. Mas, cara, foi bem legal. Escalada diferente, né? O estilo alpino. Tem muito da escalada, né? Os nós clássicos, os quase mesmos equipamentos, só que eles usam um jeito mais, vamos dizer, limpo. Então, tipo assim, freio, você não vai usar freio, você vai usar o meio IA, né? A meia volta do fiel para fazer segue. Você vai levar, sei lá, você pode levar blocante, você pode levar outras coisas, mas normalmente é um cordelete que você vai usar para fazer segue, que você vai usar para fazer sistema de polia caso aconteça alguma coisa. Então a ideia é você ter o máximo de segurança e o mais leve possível. E, cara, subir rápido e voltar logo antes que o tempo feche também.
3 horas de subida, 4 horas de subida, 5 no glaciar. Nossa, andando de um lado com bota dupla. Chega uma hora que a coluna não aguenta, os bracinhos estão tudo doendo. Ah, que legal, galera chegando aí. Carlos, Alexandre, boa noite. Doug, Lúcia, 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 ó, Jofreda Cruz. Bem-vindos, bem-vindos, boa noite. Tigre, Fê. Galera, vou pedir um favor para vocês que estão assistindo aí. Tem parece um aviãozinho de papel assim no canto da sua tela. Clica aí, chama um amigo para vir. Um só, chama um para vir. Falou, ó, tá rolando aqui a live, vem aprender a ajustar, que você só tá comendo podreira, que eu sei, que é aquele hot dog podrão no dia antes de entrar no projeto não está ajudando. Bora, galera, chama todo mundo aí, vamos aprender um pouquinho mais. Legal. Ó, é um tema que me interessa bastante, por isso até que eu também já queria trazer, assim, algumas pessoas tinham pedido para a gente falar um pouco sobre alimentação. A gente chegou a fazer, acho que há mais de um ano, assim, uma live com outro nutricionista, mas que não era especializado, assim, que não atendia, né, escaladores, montanhistas, nem nada disso. Foi legal e tal, foi rico também, mas eu achei muito interessante ter alguém que é do meio, que entende o esporte, que entende a demanda, né? E é um assunto que eu me interesso bastante, porque é confuso, né? A nutrição rapaz, não dá para chamar de ciência exata, né? Vamos dizer que cada dia a gente se surpreende com uma pesquisa nova. Eu lembro que tinha uma nutricionista com quem eu fiz acompanhamento um tempo, eu falei assim, eu fico maluco, porque essa história do ovo faz bem, o ovo faz mal, desde que eu sou criança, esse negócio vai e volta, né? Eu falei, eu não consigo acompanhar as notícias. Ela falou assim, mas eu também não, nem a gente que é nutricionista acompanha direito. A hora que vejo, passou pouco tempo, já está desatualizado, né? Porque acho que por conta da complexidade, né, do nosso corpo, mas algumas coisas parece que vão numa linha um pouco mais firme, assim, né? E muitas vezes, quando a gente fica procurando informação de forma dispersa, a gente acaba adotando protocolos e depois vai ver a gente estava perdendo tempo à toa, às vezes sofrendo à toa, sendo que alguns ajustes podiam dar aquele empuxo, né, de subir o seu nível, subir o seu gás, dar um pouco mais de resistência, um pouco mais de explosão para o corpo que você precisa para os seus objetivos, né? Eu sempre sou a favor de ir atrás de informação de profissionais mesmo, né? Não ficar só caçando textinho, diquinha do blogueiro, diquinha do não sei quem que fez, que testou e tal. E legal que eu achei aí, o Homero tinha visto o trabalho dele, estava acompanhando há um tempo, e aí a gente trocou as mensagens e deu match. Com certeza. A nutrição é um ramo complicado porque ela adentra uma questão de costumes, né? A questão de cultural, do que foi estabelecido. E até a parte da ciência dela é uma ciência que esbarra muito em mercado, né? Então, conforme vai evoluindo coisas, a informação que chega às pessoas nem sempre é a mais real. Eu que trabalhei bastante tempo na parte de pesquisa dentro da faculdade, você percebe que tem uma interpretação errônea dos estudos para você ganhar mercado, para você ganhar clientes, para você vender o produto. E isso acontece para várias áreas, né? Até a questão do ovo, você pega um estudo feito nos Estados Unidos com aumento de colesterol, alterações cardiovasculares e tenta extrapolar para o mundo. Mas os japoneses não comem igual os americanos, o brasileiro não come igual os americanos. Sim. Depois que foram ver que não era o ovo, a gordura em geral que fazia contribuição para aquele problema, mas todo o aspecto alimentar do americano, que é altamente industrializado, todo aquele problema. Então, conforme a gente consegue avançar... Sim, como a gente consegue avançar nesses estudos, enxergar essas diferenças, e alguns profissionais ainda resistem a conseguir enxergar, isso traz uma diferença de como você faz, né? E estar no ramo da escalada, né, poder escalar, é um jeito de eu conseguir falar melhor do esporte, porque eu entendo as limitações, eu já fui até um refúgio, já fiquei ancorado em pedra, já dormi na base de pedra, fiquei aí 10 dias escalando, só dormindo em barraca, bebendo água de cachoeira.
Então, assim, a gente aprende a entender as limitações de cada esporte, até onde você consegue trabalhar, o que influencia. Essas são as diferenças, assim. Sempre é engrandecedor conversar com mais pessoas, mas conhecer o esporte é essencial. É, e esses ajustes, o que é legal é que assim, eu vejo que quem tem um acompanhamento legal, às vezes consegue um resultado que quem não tem um acompanhamento não entende. O que eu quero dizer com isso? Assim, eu já vi muita gente se debatendo, tipo, eu me canso muito rápido, ou vou para uma viagem, isso que você falou, né? Tô 10 dias em barraca, né? O primeiro dia eu rendo, segundo, terceiro, quarto dia eu já tô podre e, não dou conta. E às vezes, tá, mas como é que tá, né? O que você tá comendo? Miojo e bolacha recheada. Porra, né? Pô, tô E é indo, comum. tô indo É no comum. extremo aqui, né? Lógico, tá muito podre, né? Sim. Peraí, né? Não consigo ir no banheiro, né? Vou acampar e, fico 5 dias travado. Cara, pois é, né? Tem coisa que você pode fazer um ajuste. E às vezes, lógico que tem umas receitas caseiras, umas coisas que vão circulando, mas também tem algo de individualizado, né? Que eu vejo que é muito particular, assim, de cada pessoa, de como que ela está se sentindo naquele momento, o que realmente está fazendo falta ali naquele ponto, né? E fazer esses ajustes para, cara, é isso aqui que está faltando, né? Com certeza. Posso falar para você que no Brasil a escalada, por ser uma coisa que começou a ganhar mais espaço atualmente, a gente ainda tem muito uma questão de se basear nos outros. Então a gente vê alguém que está indo melhor que você quer fazer o que aquela pessoa faz. E com isso surgiu vários mitos em cima do que é para você comer, até a parte de treinamento. Dificilmente alguém vai contratar alguém, um treinador que é formado em educação física, que é fisioterapeuta, para te treinar. Você pega o cara que era um ex-escalador. Ele conhece a movimentação, ele era bom, com certeza, mas ele não tem as bases fisiológicas para te passar um treino que você vai ter uma progressão de um jeito que o seu corpo vai aceitar, né? Isso não Sim. necessariamente vai ser ideal. E a alimentação vai para o mesmo lado. Você pode ser uma pessoa que consegue comer um churrasco num dia antes, escalar no outro dia e mandar 9, 10, mandar bem. Aí você pode ser uma outra pessoa que de manhã acordou, comeu só fruta para ficar leve, subiu na pedra, acabou a força. Não conseguiu fazer nada, não fez um cestinho, tá bravo pra caramba com todo mundo. Cada um faz o que é melhor para você e tem que tomar cuidado com isso, né? Não, esse é um ponto já que eu queria entrar, então, já que você tocou no assunto, que é isso, né? Quando eu fiz uma pesquisa ali em alguns grupos com o pessoal mais próximo, né? O pessoal falou isso, mas o fulano lá faz churrasco à noite, no dia seguinte entra nos 10º grau e manda tudo. Não sei quem enche a cara, toma todas e no dia seguinte entra nos V10, V11 para cima e manda. E aí fica uma coisa assim, né? Tá, vamos seguir o mau exemplo, né? Ou o corpo dele aguenta, vamos fazer. Esse é um ponto que eu acho que seria legal, que você comentou um pouco. E o outro é imitar o que funciona para alguém. E aí fica a pergunta: se eu comer um monte de cenoura todo dia, eu vou escalar igual o Alex Megos? Ele vive a base de cenoura. Cara, então, essa parte que a gente olha para a individualidade de cada pessoa. Quando a gente pega, pensando na parte alimentar, cada alimento tem um tempo de digestão, tem um peso, um fornecimento de energia. A minha complexidade muscular vai ser diferente da sua. Eu atualmente estou um pouco mais de massa corporal, porque eu estava passando por um processo de recuperação de lesão no ombro esquerdo, graças a uma viazinha legal em São Roque, linda. E aí eu acabei fazendo um processo mais de ganho de força, para poder fortalecimento de tendões e tal. Eu estou com um sistema muscular que a minha resistência é super baixa. Então, se eu não trabalhar um sistema de alimentação que fornece esse tipo de energia tal, e também a parte de descanso, eu não vou escalar nada, vou escalar muito menos que outra pessoa. Agora, uma outra pessoa que já está ambientada a longos períodos de escalada, já está ambientada aquela rocha, aquele clima, já tem toda uma rotina de alimentação, que nem o próprio Alex, ele acorda, ele já faz toda aquela rotina há quantos anos? 10 anos, 15 anos de escalada, repetindo aquilo.
A gente vê ele brincando bastante com a cenoura, mas ele tem uma alimentação super controlada, ele faz yoga, ele tem toda uma rotina realmente em cima dos comportamentos dele. Isso leva ele a chegar aonde ele chegou, né? Não um comportamento isolado. Ele come a cenoura. Comer a cenoura fornece N nutrientes, Sim. mas só esses N nutrientes não vai adiantar nada. Do mesmo jeito que o churrasco o cara come à noite, às vezes ele não come tanto quanto você, ou aquela refeição não impacta tanto ele, porque nos outros dias ele faz refeições legais, ele está mais bem preparado, o corpo dele resiste bem àquilo, né? Isso vai, a gente extrapolar para a parte de bebida. É muito comum em festivais, né, quando a gente sai para escalar, vai em festival, ter as confraternizações. Chega na confra, a gente começa a beber. Bebe, encontra os amigos, come alguma coisa, no outro dia vai escalar, tá estragado, acordou de manhã, ressaca do caramba. Cara, o álcool já começa fazendo você perder reserva de energia. Já começa por aí. Você estressa o seu metabolismo para você conseguir eliminar ele do seu corpo usando o fígado. Você já fez isso daí. E você desidrata seu corpo. Então você perdeu reserva, você desidratou seu corpo e você está com o corpo com estresse super alto por ter que lidar com esse tipo de droga, né? O álcool é um tipo de droga. Quando você vai escalar, o corpo não vai estar no 100% mais nunca. Independente se você é um escalador muito alto ou um escalador iniciante. A diferença é que às vezes o escalador de um ritmo maior, ele já está com o corpo tão acostumado, tão forte, que esse tipo de coisa vai impedir ele de mandar o projeto dele. Mas outras vias que ele tem uma capacidade já estabelecida, não vai influenciar, porque ele já está num nível mais alto que outras pessoas. Aquilo ali é muito fácil para ele, né? Para você, às Com vezes, certeza. é muito impressionante, né? Quer dizer, para mim, o cara entrar, para a pessoa entrar num 10º grau, ele tem que estar no auge da forma física, mas você pegar um escalador pro que está já nos 11º, 12º grau, realmente, talvez o 10A não seja uma coisa que ele precise estar no ápice. Lógico, vai exigir esforço, né? Ninguém entra numa via assim sem fazer um pouquinho de força, mas, mas é um grau muito mais leve. Isso é bem interessante mesmo, né? Eu vi até era um podcast que eu estava ouvindo gringo, e o pessoal estava falando assim, que algumas pessoas diziam que encontrou, sei lá, foi numa falésia, num pico lá na Europa, sei lá, e encontrou o Sharma, né? Ele falou assim, nossa, é impressionante como ele escala tranquilo, suave, fácil, né? Porque você viu ele se aquecendo, né? Na hora que ele foi para aquele setor que só tem aquela via desgraçada de dura, você não foi junto, você não viu ele sofrendo, né? Tipo, todo mundo tem um nível, né? Então a gente tem que ter essa percepção, né, de que há coisas que estão no seu nível. Se você começou a escalar agora e você está mandando só 5º grau, é 5º grau que você vai sofrer. Não adianta. Você fala, se eu fizer toda a alimentação perfeita, eu vou mandar um 8º. Não, você está sofrendo para dominar o 6º, cara, por mais perfeita que seja a sua alimentação, rotina, sono, parará, difícil que o 8º saia, né? Assim. Justamente. E isso esbarra justamente nessa questão. Muita gente acha que existem fórmulas mágicas para alguma coisa. Não, eu vou comer X, vou suplementar Y e vou subir de grau, vou escalar pra caramba. E coloca uma fé, seja no que for, exacerbada e esquece da parte da construção, né? Você falou do Sharma, o Sharma faz quantos anos que o cara escala para ele conseguir concretizar o grau que ele realmente escala. Ele vai lá, o 9A, e escala realmente bonito a coisa. O Ondra, para aquecer no 9A, quanto tempo faz que ele está escalando para ele ver o 9A como aquecimento? Então, assim, são níveis diferentes. E isso também vale para quando a pessoa vai aplicar uma dieta, né? Tem pessoas que não precisam comer muito para executar aquele tipo de movimento, aquele dia inteiro de escalada, né? Tem adaptações e adaptações. O cara já escala há muito tempo, já tem um hábito muito estabelecido, o corpo dele já acostumou com uma alimentação mais baixa, e também o que vem acontecendo. Se você vê uma pessoa que vem treinando a semana inteira e não faz uma reposição de energia e quer mandar o projeto no final de semana, é bem provável que ela vai mandar esse projeto, ou não vai mandar esse projeto, com o mínimo de energia. Então, pode ser que ele se lesione, pode ser que ele não consiga, ele fique cansado pra caramba, porque ele já veio gastando a semana inteira.
Agora, uma outra pessoa que descansou a semana inteira, ficou ali tranquilo, tem um grau alto de escalada, né, mas ficou ali tranquilo e vai para o projeto, ela tem muito mais energia, muito mais capacidade de mandar. Então, assim, as pessoas esquecem que você tem uma construção de rotina, construção de dieta para você chegar no finalmente, né, que seria executar o projeto. Ao invés de você chegar no dia antes, não, vou mandar creatina, vou mandar betalanina e de repente virei um monstro da escalada, né? É o Poção Gummy, né? Que os mais antigos vão lembrar dos ursinhos Gummy que tomavam, ou do Asterix e Obelix, né? Tomava a poção mágica, uá, vira. Não, são pontos bem importantes. Galera, quem está aqui na live, ó, se está curtindo o assunto, vou pedir para aperta o dedo nesse coraçãozinho, não economiza não. Dá um like que o Instagram entrega para mais escaladores e a gente espalha a palavra da escalada pelo ambiente internetico nesse momento instagrâmico, né? Então, já um pouco desse gancho do que você está falando, uma dúvida, na verdade, assim, um posicionamento que eu vi, já tinha percebido em algumas pessoas, e até quando eu comecei a fazer essa pesquisa com o pessoal mais próximo, surgiu verbalizado isso, né? Que é a ideia de que quem tem que se preocupar com nutrição são o pessoal de alta performance, competidor, escalador, né, galera da seleção brasileira de escalada, o pessoal que está com uns projetos muito sinistros. A gente que está escalando de boas, assim, mediano, tem mais que destruir mesmo e só comer qualquer tranqueira que der na telha. E aí, se você pudesse falar um pouco dessa importância, assim, né? Que diferença faz na vida de alguém que ele não ganha vida, quer dizer, ele escalar um grau mais alto, um décimo alto, não vai mudar muita coisa na vida dele. A profissão dele não é essa. Escalada é um hobby. Que diferença faz ele tomar esse cuidado com a alimentação? Brunão, é o seguinte, com certeza quem é profissional tem que tomar mais cuidado porque ele vive disso, então o rendimento dele é a base do ganho dele, então ele precisa tentar sempre manter o auge do rendimento dele, então a alimentação é super importante, mas uma pessoa que tem um grau mais baixo não fica atrás, porque tanto a questão da saúde, de você manter a sua saúde, né, você se manter num peso legal, você manter o seu corpo bem, vem da alimentação, quanto se você é uma pessoa que gosta de escalar e pratica o esporte, você vai gerar no seu corpo vários estímulos. E esses estímulos vão responder de forma diferente se você se alimenta bem ou não. Então a sua adaptação ao exercício, como que você vai se fortalecer, o quanto você vai conseguir se recuperar, a alimentação tem um papel muito grande nisso. Eu vejo muito as academias de escalada crescendo, né? Por aí está aparecendo cada vez mais academia. E o pessoal já chega na academia querendo mandar V alto, né? Entrando nos V6 e tal. Daqui a pouco o cara já está pendurado num finger, daqui a pouco o cara já compra o próprio finger. Todo esse tipo de treinamento que você vai sobrecarregando gera seu corpo uma lesão que vai gerar uma adaptação e é por isso que você fortalece. Se você não faz isso com uma carga adequada, uma frequência adequada, uma alimentação adequada, você não se recupera. Então a sobrecarga em cima de sobrecarga gera lesão. Tá? Gerando a lesão, gerando a perda de desempenho, tudo isso prejudica você a escalar, prejudica até a sua parte mental, né? Se você for escalar uma trad e está mal alimentado, ali no meio você pode ter uma insolação, você vai passar mal e você está ali a 300 metros de altura, o que você faz? Vai rapelar? E se não tiver rapel, você tem que continuar subindo. O que você faz? Então o planejamento alimentar, você comer de forma correta, é tanto uma questão de segurança, quanto uma questão de você se recuperar, quanto uma questão de desempenho. Até uma pessoa que não é pró, ela quer ter desempenho. Senão ela não fazia um projeto, né? Quando você coloca lá, não, eu quero escalar essa via, você está tendo um pensamento de pró, eu quero chegar lá. Sim. Então, se você está treinando para chegar lá, você tem que ter uma alimentação condizente. Não adianta você achar que vai comer, não, vou comer pão com presunto, vou comer umas frutinhas à tarde, vou escalar e eu vou subir de grau de escalada, vou ficar melhor, enfim. Você tem que ter uma alimentação condizente com os treinos, condizente com a sua rotina, fazer toda a divisão se você procura um desempenho, se você procura melhorar, ou se você procura se recuperar. Isso tem que estar junto com
com a sua expectativa, né, seus objetivos. Pode crer. Não, total. Para mim faz todo sentido. E eu sempre falo muito assim de também de performance sustentável, né? Que eu quero escalar até o fim da minha vida e eu pretendo viver bastante. Com certeza. Eu tenho um plano de viver muitas décadas. Então, não sei, coisa minha, assim, a vontade que eu tenho. E pretendo escalar, quero escalar igual o Remy lá, o senhorzinho que faleceu uns meses atrás aí, que escalou até os 86. Sonho. Tá muito velhinho, assim, 90 anos lá, e ele ia umas 2 vezes na semana, ele ia no ginásio, fazia essa escaladinha, até uns aninhos atrás ainda ia para rocha, fazia umas trajes, fazia umas escaladas. E é isso, sabe? Eu quero curtir, e para isso tem que ter saúde, né? Tem que se lesionar pouco. A gente sabe que a lesão acaba vindo para o esporte, sempre que você quer alguma coisa que é um pouco a mais, e na escalada, um pouco a mais do que você está acostumado, e na escalada isso é mais difícil de medir, né? Diferente, sei lá, se você pedala, você pega. Você pode se manter sempre num esforço contínuo, o mesmo sempre. Dificilmente você vai se lesionar, né? A escalada ela tem muita mudança, né? Muitos movimentos bruscos e eventualmente você faz mais força do que deveria. Tem que frear uma queda, né, para não abrir uma porta e sobrecarrega uma articulação. Então tem algumas coisinhas, as lesões podem vir. Quanto mais recursos para evitar essas lesões, melhor. E bem-estar, né? Porque a alimentação influencia muito, né? Isso você até mencionou antes, né? De como a pessoa pode estar mal-humorada, está estragando o dia de climb de todo mundo, porque está ranzinza. Não libera o café? E aí você sabe, fala, meu, desgraça, vai embora, né? O que você está fazendo aqui, velho? Vai por quê? Porque a pessoa não comeu nada, está em jejum 2 da tarde, tá em jejum, tá, sei lá. Tem o famoso bactéria, né? Você vai escalar, é o cara que não trouxe nada para comer, mas você vê alguém comendo, ele vai lá em cima e quer pegar alguma coisa. Aí você pergunta, pô, mas você não trouxe nada? Não, eu não tenho fome. Aí você vai lá, abre um pacote de amendoim, ele já vai, não, dá um pouquinho aí, pega um ovo, dá uma mordida aí. É o famoso bactéria. Então, isso assim, né? E o que seriam, de forma geral, assim, num nível macro, o que ajudaria a melhorar a performance? Cara, uma coisa que eu vejo muito nos escaladores que eu atendo, isso até em profissionais, é um movimento de reduzir a ingestão de carboidrato. Como o carboidrato entrou na moda como o vilão do peso, o cara que faz você engordar, então tirou o carboidrato, você emagrece. Teoricamente isso está até correto, porque você tirou o carboidrato, você usa mais a sua reserva de glicogênio muscular, o glicogênio muscular está junto com molécula de água, você perde peso em água. Simples assim, você perdeu peso, você perdeu peso em água. Só que você também está com menos glicogênio, ou seja, você está com menos reserva de energia muscular. Seu corpo vai responder igual um cara com a reserva cheia? Com certeza não. Ali você já perdeu o desempenho. Eu vejo muitos escaladores com isso. Eu vou analisar o recordatório do cara, o que ele come ao longo. Você percebe que o carboidrato está lá embaixo, raspando o tacho, assim, o que dá para comer de carboidrato, as fontes pelo menos mais ricas, porque ele acha que se ele comer mais ele vai engordar. O cara tem uma rotina de treino forte pra caramba. O cara passa 3 horas na academia de escalada, 3 vezes na semana. E isso é a preocupação dele. Uma coisa que melhora muito o desempenho é justamente o carboidrato. O carboidrato é a maior fonte do corpo de energia quando você está tratando de exercício de desempenho, quando você está tratando de exercícios com intensidade. Se o cara entra num boulder, entra em qualquer coisa que vai ficar o dia inteiro dando pegas repetido, essa energia vai ser muito bem utilizada. Entendeu? Você tem que estar com essa reserva alta para você conseguir fazer a glicólise, para você conseguir ter a reserva para trabalhar nesse tipo de mecanismo. Né? Junto com isso, a gente pode esbarrar um pouco numa questão de mudanças alimentares. Por exemplo, vegetarianos. Vegetarianismo é um problema? Com certeza não. Vegetariano escala pra caramba, vegetariano é saudável pra caramba, isso não é um problema.
Mas as transições para o vegetarianismo são problemas, porque nem todo mundo faz a transição adequada. Ou a pessoa para de uma vez de comer, ou quando ela vai trocando aos poucos, ela não entende as trocas. Então eu vou parar de comer a carne, mas vou trocar por batata. Então, assim, não são trocas equivalentes, não são trocas de nutrientes que equivalem. E sem contar que o vegetal também tem uma densidade de nutrientes menor. Ele tem um volume grande, muita água, muita fibra, mas a quantidade de nutrientes nele é menor. Para você conseguir atingir grandes quantidades, são volumes muito grandes. E a gente não está acostumado a comer tanto. Então o cara pega, faz aquele prato tamanho normal, só que agora é vegetariano com substituições, só que ele não chega onde ele precisava. E isso, conforme vai evoluindo o tempo, você pode ter alterações musculares por falta de vitamina do complexo B, por falta de ferro. Você pode ter pouca proteína e isso vai diminuindo a sua massa muscular, a sua resposta adaptativa ao exercício. Tudo isso faz parte. E existem também os vegetarianos que tentam cortar o carboidrato. E aí eles ficam comendo muito mais a parte de legumes e folhas, para ficar mais nas fibras, e deixa as fontes grandes de carboidrato de lado. Isso também vai prejudicar. O carboidrato é legal sempre estar distribuído ao longo do dia. E se você está escalando, vou pegar um dia inteiro de escalada. Aí eu começo a escalar às 6 horas da manhã e vou parar às 6 horas da tarde. Se você não tiver carboidrato distribuído ali ao longo do dia inteiro, você só vai esgotar o seu corpo. O último pega vai ser aquele pega da misericórdia. É aquele que é provável que você se machuque se você não souber a técnica, né? Se você não souber o que você está fazendo, porque o corpo já está exausto. Vai prejudicar muito a estabilização, né, principalmente, né? Porque você não vai ter, vai faltar força, você vai conseguir dar energia para um ponto só, né? Com certeza. E toda a cadeia muscular contraindo de forma irregular, a chance de você abrir uma porta e tentar segurar de uma maneira errada e aí se lesionar é grande. Então a alimentação tem esse papel de fornecimento de energia, fornecimento de bem-estar, e todas essas mudanças e modismos trazem muito problema, né? Ao mesmo tempo que existe, quando a pessoa transiciona para o vegetarianismo, a proteína baixa, existe também o cara que diminui o carboidrato e joga a proteína lá em cima, achando que isso vai ser incrível. Você aumentar a proteína não necessariamente gera um ganho de massa muscular, gera uma adaptação melhor, porque você está com a proteína alta. Sem o carboidrato, o seu corpo não faz toda a indução hormonal para você ganhar massa. E quando eu digo ganhar massa, eu não digo aumento de volume muscular. Mas você aumentar células para você conseguir contrair o músculo de uma maneira mais correta, você conseguir produzir mais energia, né, com menos substrato. Tudo isso faz parte da cadeia de crescimento muscular. E aí fica naquele negócio, as pessoas não querem ganhar peso, o escalador tem que ser magro, e você vai cortando e limpando coisas que não necessariamente é verdade. Isso às vezes atrapalha mais do que ajuda. Eu vi alguns relatos, tem na verdade uma preocupação bem latente, bem falada hoje em dia, principalmente nesses meios, né, entre os escaladores de nível mais alto, né, de nível técnico mais alto. É um tipo de anorexia, na verdade, né, que tem sido vivenciado, porque os escaladores notam, né, falam, qual que é a forma mais fácil de eu ganhar força nos dedos? É ficando mais leve. Porque daí a relação força-peso melhora. E aí eu vi alguns relatos, assim, eu vi um relato de uma escaladora brasileira, inclusive, ela falando que teve uma época que ela estava muito leve, ela emagreceu bastante, e ela falou, é estranho, porque eu me sentia melhor para escalar, eu sentia que fluía melhor, eu conseguia subir o grau rápido, mas também eu comecei a sentir mais dores, meu corpo começou a reclamar muito mais depois da escalada, e não lembro se ela chegou a se lesionar na época, mas ela pelo menos percebeu assim que ela estava à beira de uma lesão e aí voltou a fazer os ajustes e tal, ganhou um pouquinho mais de peso e tudo mais. Eu vi algumas discussões, inclusive, sobre o uso da creatina, porque tem um ganho de peso, né, pelo aumento da retenção de líquido intramuscular e que ainda não é muito certo, né, se compensa, se não compensa, se peso a mais, mas tornar mais forte e tudo mais. Mas é algo que é uma preocupação bem importante, assim, isso, né? Do querer ser muito leve.
Eu tenho uma preocupação inversa, sabe, Homero? Porque eu sou pesado. Uhum. Eu sou desses também. Inclusive, Tô... sou vegetariano há 17 anos. E, e assim, para mim esse negócio de não encontrar as fontes calóricas no vegetarianismo nunca vi na minha, Uhum. porque para mim sempre teve caloria sobrando, assim, nossa senhora, uma Sim. desgraça. Mas eu vi muita coisa assim nesses 17 anos já, inclusive vendo muita gente passar pelo processo, se tornar vegetariano, deixar as carnes, passar até para o veganismo, né? Eu sigo, sou ovo-lacto vegetariano, mas vi muita gente fazer a transição para o veganismo, que hoje em dia cresce muito mais do que o vegetarianismo mesmo, né? Tem muito mais veganos aparecendo, surgindo, do que vegetarianos. E vi muito disso, assim, as pessoas, eu comia salada, eu comia, sei lá, tomate, alface e um filé grelhado, e aí eu tirei o filé grelhado. Tá. E agora? Aí você ficou mal, né? E eu sinto isso, assim, percebi nas pessoas, já percebi muito isso, em pessoas que desistiram de fazer a transição, queriam muito, mas desistiram porque fizeram esse approach alucinado, assim, eu falo, cara, alucinado, não vai fazer bem, né? Eu até brinco, né, que se você quer deixar de comer carnes porque você tem dó dos animais, lembre-se que você também é um animal, né? Você precisa ter dó de si mesmo um pouquinho, você precisa se tratar com carinho, né? Sim. E Cara, a gente passou um tempo, inclusive, eu e a Nádia, nós fizemos não era bem um experimento, mas passamos um tempo com uma dieta low carb. A Nádia queria fazer, porque a Nádia sofre de enxaqueca, né, há muitos anos. E aí ela fez um teste, porque alguém viu uma dessas receitas malucas, assim, que o cara falava que tinha que reduzir, não sei o quê, reduzia tudo, tirava tudo. Basicamente era uma dieta low carb, bem low, assim. E aí ela foi fazer, e né, a gente é casado, parceiro é parceiro, filho da puta é filho da puta, né? Vamos fazer junto. sofreu pra caramba. Vai, vamos encarar. Assim, ela, depois do tempo, até se adaptou. Pra mim, cara, foi horroroso, assim. Foram, acho que 2 meses. Eu não tinha vontade de me exercitar, assim. Eu não tinha tesão de fazer as coisas. A libido foi sumindo. Cara, ficou uma bosta, assim, uma bosta. Eu falei, que dieta de merda. Cadê meu pão, sabe? Com certeza. Cara, é bem complicado esse tipo de alterações, justamente porque a gente tem que levar em consideração quando a gente compara, né, pessoas. Algumas pessoas falam, pô, mas eu não como carboidrato e treino bem. Qual que é a sua rotina? Quanto tempo de treino você faz? Porque a escalada também tem uma questão de, não, eu fico 3 horas na academia. São 3 horas de academia com 30 minutos de parede. No máximo, né? Então é um cara que assim, ele vai esgotar a reserva que ele compôs a semana inteira não foi, ele ficou ali comendo, tá? Não foi uma comida desregulada, mas tipo, ele ficou comendo. Então, ele juntou uma reserva. O dia que ele vai fazer a sessão dele, ele vai esgotar aquilo? Não no ritmo que você faria. Tipo, você pode realmente fazer vários pegas, várias vias, ou uma sessão de treino, né? Eu tenho um treino pré-estabelecido de 1 hora, tanana. É diferente. Então, quando a gente faz esse tipo de pensamento, algumas pessoas se baseando nas outras, mas eu consegui. A gente esquece desse tipo de comparação, né? Que a gente tem esse tipo de problema. Tá me Foi. escutando, Bruno? Sim. Beleza. E aí a gente tem que sempre prestar atenção com essas coisas, que senão a gente extrapola, né, para outras pessoas um quadro que funciona com a gente. Pô, mas eu escalo em jejum e me sinto super bem. Eu gosto de correr em jejum. Eu saio para correr de manhã em jejum. Isso me atrapalha? Não, porque minha corrida tem em torno de 1 hora e eu no outro dia anterior eu faço toda uma calibração de alimentação para isso corresponder ao meu treino. Se eu for correr tipo 25 km, que eu vou gastar ali 2 horas e meia, eu vou ter que comer de maneira totalmente diferente. Entendeu? As coisas têm que meio que corresponder. Você ficando mais leve, realmente você vai se sentir melhor na parede e dependendo do tempo de treino que você faz e a frequência dele, isso não vai influenciar
Você vai conseguir andar pela parede, vai se sentir bem e tal. Só que realmente, quando você vai aumentando ou o grau ou as sessões, o tempo de recuperação de uma para outra sem o nutriente fica muito maior. E aí o seu corpo não vai respondendo tanto. Então tem que pensar em todo esse contexto, né, quando você vai analisar o escalador, a alimentação do escalador. Senão fica muito fácil. Ah, não, mais leve, escala melhor. Tá, mas e aí? Você tem que ser leve para fazer que tipo de escalada? Por exemplo, o boulder. O boulder é uma escalada muito mais de explosão, uma escalada de força. Existe técnica pra caramba, mas ela exige bastante força. Você ganhar força para esse tipo de escalada é extremamente útil. Agora, quando você pensa na esportiva, em que você tem que fazer um boulder, mas você vai estar ali no meio, a 15 metros de altura, depois de ter escalado um tanto, tem que mandar um lance de força, ali é a resistência que vai contar mais. E também a administração, né, do quanto que você gasta ou não da energia ali. E aí a gente entra para o pro ou para o amador. Né? O amador tende a gastar muito mais energia do que um pro. Isso não tem que nem falar. Então o amador que come pouco e tenta escalar que nem um pro, se ele não tiver um psico muito bom, a chance dele esgotar tudo é rapidinho, né? O Berdan falou aqui, eu tenho uma leve tremedeira nas mãos se eu treino ou escalo sem estar abastecido de carboidratos. Isso é uma coisa Com interessante. certeza. As respostas à baixa de carboidrato variam de cada um, assim. Para você chegar no ponto de hipoglicemia, demora. Não é uma coisa rápida, assim, fui lá, fiz umas 2 sessões, estou com hipo. Você pode ter alterações de pressão, até pelo, tipo, tô com baixa de carboidrato, o corpo vai destinar um pouco melhor os nutrientes para órgãos específicos, e isso vai te deixar mais com a pressão um pouco mais baixa e você se sente meio zonzo, mais fraco, ou até a questão psicológica, né? Eu sou um tipo de pessoa que se eu passar muito tempo sem comer, eu fico me sentindo mal. Eu não tô, tipo, com hipoglicemia, mas minha cabeça fala, não tá legal isso aí não, cara. E aí você já começa a se sabotar, falando, não tá legal, tal, porque existe uma parte psicológica do esporte, né? E a alimentação entra nisso também. É que nem algumas pessoas, vão fazer uma prova de longa duração. Eu gosto de fazer bochecho com carboidrato. Isso melhora o meu desempenho. Não, isso melhora o seu desempenho. Isso não é uma regra. Não existe uma necessidade fisiológica desse tipo de coisa. Mas se você, né, se sente melhor fazendo isso já é uma coisa que para você funciona, ok. A gente vai considerar quando vai trabalhar a sua dieta, o seu desempenho. O pessoal sempre tem que ser levado em consideração. Se você gosta de escalar em jejum, se você gosta de comer coisas mais leves, escalando, se você não quer fazer pausas, né? Eu não paro meio-dia para comer. Eu vou escalando direto, fico só beliscando. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração com o que você quer. Eu gosto de ir pra rocha, ficar tomando café na base, dando risada, subo umas 2, 3 vias. Esse cara aí, o que ele comer tá valendo, porque não vai fazer tanta diferença no ritmo dele. Sim. E é legal, então, fazer um estoque de carbo, de glicogênio, né, na verdade, no dia anterior, de um dia de escalada mesmo, assim. É interessante, então, fazer uma certa estocagem. Com certeza. Uma alimentação rica em carboidrato no dia anterior vai te ajudar. Embora, assim, é sempre legal você verificar o quanto que isso serve para você. Porque o carboidrato, como eu disse, o armazenamento dele traz água junto, igual a creatina. Então a chance de você também, não, falaram que eu tenho que comer carboidrato. O cara chega no outro dia, come batata pra caramba, pão pra caramba, não sei o quê. Só que ele nunca fez isso. Ele não entende a variação de peso corporal dele. Na hora que o cara chega no outro dia pra escalar, o cara tá pesado, tá inchado, fala, pô, cara, aquele nutricionista falou besteira pra mim, pô, me atrapalhou pra caramba. Por isso que eu falo da individualidade. Você tem que entender a sua resposta. Já trabalhei com escaladores que um dos maiores problemas com ele era o cara não fazer não medir o peso dele conforme a gente mudava a dieta ou mudava as sessões de treino. Porque eu preciso saber as variações que acontecem para saber se está sendo muito ou está sendo pouco. Porque existem protocolos, com certeza. Não, uma pessoa que é muito ativa, ela tem que comer ali pelo menos de 3 a 6 gramas de carboidrato por quilo do corpo. 3 a 6, tá bom. Mas e se 6 for muito para mim? Você só vai saber quando realmente te colocar na ponta do lápis, ver o seu desempenho. Não, mas se o cara for fazer um exercício de longa duração por muito tempo, é legal ele comer até 10 gramas de carboidrato por quilo no dia antes. Cara, 10 gramas por quilo é muita coisa. É muita coisa. É tipo, cara, é um volume assim pesado.
Então, assim, funciona? Depende. Você é um atleta? Você consegue tolerar esse ritmo? O seu corpo ganha muito peso com isso? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando você coloca. Mas, em termos gerais, você realmente aumentar o carboidrato no dia antes, melhora. E se você é uma pessoa que já come, por exemplo, de manhã eu costumo comer meio pãozinho, no almoço eu pego ali uma colher de arroz, uma colher de servir de arroz, à tarde eu como mais meio pãozinho e à noite eu como também uma colher de macarrão. Você come nessa frequência. Se você dobrar essa quantidade, já é o dobro. Isso já vai fazer diferença na sua estocagem de carboidrato. Você não precisa colocar 5 vezes em cima disso. Coloca 2 e vê como que você se sai. Porra, me saí bem, vou continuar mantendo isso. Aí um dia você vai lá e tenta colocar 3 e vê como que você se sente. Ah não, não foi tão legal, então vou manter em 2. E aí esse tipo de coisa pode ser alterado conforme a gente enxerga a sua evolução. Pô, agora falei que eu vou conversar com o nutricionista, porque eu vou começar a treinar mais forte, eu quero ver como que eu faço para o meu corpo responder melhor a isso, porque existe também adaptações à resposta do carboidrato. A gente leva a fazer isso. Por exemplo, eu fiz um mês de adaptação para poder ter uma absorção maior de carboidrato quando eu fosse para a Bolívia. Eu ia passar 10 dias enfiado no gelo, comendo comida de barraca. Se eu não tivesse a absorção melhor de carboidrato possível, a minha energia ia zerar. Eu ia até esgotar. E mesmo assim, no último dia de escalada, que foi quando eu fiz o Huayna Potosí, quando eu cheguei no acampamento base, cara, eu não existia mais. Você olhava para mim assim, era um corpo. Era um corpo. Eu tava só o bagaço. Aí você imagina se eu não tivesse feito o que eu fiz. E tem que fazer testes também, né? Os testes, quer dizer, que às vezes o alimento não funciona para ti, seu corpo não aceita bem, e aí você vai, ao invés de não testa antes, você fala, isso aqui disseram que é bom, então amanhã eu vou fazer Tô aqui o único dia para entrar no meu projeto, vou tomar solta o intestino, dá aquela beleza. Me deram Eu já vi gente passar mal com um simples gelzinho de carboidrato, assim. Falar, isso que é bom tomar isso aqui. Aí tomou, pronto, já soltou os intestinos, a pessoa já desandou. Cara, isso daí é comunzaço. Eu pego o pessoal de ciclismo que usa muito gel de carboidrato. O que acontece? É uma dose de carboidrato cavalar em 20 gramas, né? 20 graminhas ali, 30 gramas que é o tubinho. E o cara pega, ao invés de ele administrar, ao longo de um tempo eu vou tomando um pouquinho. O cara já pega e faz aquele toma 30 gramas de uma vez só. Ali vem 20 gramas de carboidrato extremamente concentrado, porque não tem água, não tem nada. E aí o cara não bebe água para dissolver aquilo, não faz toda uma adaptação e nunca tomou, primeira vez. Aquilo chega no intestino, numa osmolaridade, uma concentração de carboidrato tão alta, que ela vai puxar tudo quanto é água do intestino, fermentar pra caramba e seu corpo vai falar, não consigo absorver, joga pra fora. Joga pra fora. Padrão, seu corpo quer viver, cara. Você que quer colocar coisa pra cima, você que quer subir parede, seu corpo quer viver. O que der pra ele tirar, que zoa ele vai tirar. É sempre assim. Então o carboidrato também tem que olhar esse tipo de coisa. Por exemplo, tem gente que é sensível a feijão, a grão de bico, fermenta bastante. Vai comer no dia antes? Não. Você tira tudo quanto é coisa no dia antes que pode te fazer mal. Ah, cara, eu, por exemplo, se eu como muito doce no dia antes, ou doces que tem leite, embora eu não tenha intolerância nenhuma à lactose, mas se eu como muito no dia antes, eu fico realmente com muito gases, às vezes meu intestino solta no outro dia. Então é uma coisa que eu evito. Eu uso carboidratos que eu sei que eu aceito mais. Por exemplo, macarrão é tranquilo para mim? Eu vou no macarrão. Pão é tranquilo para mim? Eu vou no pão. Eu como paçoca, não me faz mal no dia do climb? Eu vou comer paçoca. Então você vai naquilo lá que você já sabe que é certeiro, que não vai te causar nada. Deixa para experimentar em casa. Outro dia você vai lá, come uma bananinha, vê se te dá alguma coisa. E aí você vai aplicando devagar. Alguns inclusive no grupo daqui da região, falei um pouco da live hoje, aí o pessoal falou, eu sinto que um dos colegas falou assim, não sou vegetariano, mas eu sinto que a carne pesa. E aí eu evito comer porque me faz, atrapalha muito a escalada. E aí uma outra pessoa falou assim, pra mim não atrapalha nada. Ele falou, não, atrapalha sim. Então, não existe uma regra, cara. A digestibilidade, em ordem de digestibilidade, você vai ter a complexidade. A gordura é mais difícil de digerir, a carne e depois o carboidrato. Esse é o tempo de digestão e ainda varia. Se você pega uma gordura, tipo, uma gordura saturada, uma coisa mais complexa, ela vai demorar mais do que uma gordura fluida simples.
E a mesma coisa da carne. Se você pega uma carne, um bifão de churrasco, aquela gordurona bonita, lá dessa altura, que você quase nem mastiga direito, que você já vai comendo com vontade, esse daí vai digerir muito mais devagar do que um frango desfiado ou uma carne moída. Então, tudo isso tem que ser visto, né? Quando você vai comer. Um pão vai digerir muito mais devagar do que se você comer uma farofa, que já está mais, uma farinha ali. E tudo isso tem que ser levado em consideração. E a digestão de cada um também é diferente. Aí eu tenho azia se eu comer melão. Melão me dá azia. Você pode comer Isso que eu ia melão e não faz falar. nada. Que tem algumas frutas também que são de digestão Sim, mais lenta, às vezes até pela concentração de fibra, né? Melão, melancia, a sim, galera relata muito. Goiaba até um pouco passa mal. Coisas que sim. tem até sabor muito forte, né? Tipo, sei lá, vai comer jaca. Com certeza. E aí que a gente entra para aquela parte do que você está acostumado a comer. Pô, eu me sinto bem se eu não comer carne no outro dia. Tudo bem, tira a carne, deixa a proteína estável com outras fontes de proteína. Se você gosta de ovo, você come ovo. Se você é vegetariano, você vai comer ali as leguminosas, cereais, semente. Estabilizou ali, não tem problema. Fica ok. Você consegue fazer do mesmo jeito. Então a individualidade tem que ser levado muito em consideração quando você vai construir a alimentação de uma pessoa. É por isso que regras são sempre complicadas, porque não existe algo certo, existe algo certo para você. E é isso que tem que ser construído. Sim. É. Ó, o Oberdan está perguntando aqui se dá para falar da beterraba. Ó, ali que os ciclistas utilizam para reduzir a fadiga muscular devido à concentração de nitrato. Tenho feito suco no pré-treino. Qual é a da beterraba? Que eu sei que a galera bebe mesmo no ciclismo. Cara, legal. O nitrato, ele tem uma função vasodilatadora. E a gente sabe que na escalada isso é uma coisa interessante, né? Que a constrição dos vasos do antebraço e mão é o que faz com que você bombe tudo e não consiga mais fazer nenhuma coisa, nenhum movimento. Então você conseguia fazer um pouco mais da limpeza dos metabólitos durante na escalada, então você tem uma vasodilatação, uma circulação de sangue melhor, você consegue durar um pouco mais na parede. É claro que isso também varia em relação a, pô, eu sou um escalador de quinto, sexto grau, vou tomar beterraba, vou ficar monstrão? Não é bem assim. Mas para um cara ali que está tentando o projeto dele mais alto, oitavo, nono, o cara já está escalando no máximo dele, esse cara usar a beterraba pode ajudar sim ele a ter ali alguns segundos a mais de parede. E muitas vezes nessa altura de grau, um segundo a mais de parede, dois, é aquele movimento que falta para ele alcançar a próxima garra, a próxima costura, fechar o próximo descanso, enfim. Essa função vasodilatadora é super interessante nos alimentos que têm a parte do nitrato. Isso vem desde vegetal escuro, cúrcuma, couve, tem, quanto esses mais coloridos, né, que nem a beterraba ficou muito estabelecida porque ela realmente é muito rica, né, em nitrato. Normalmente, assim, uma beterraba pequena ou meia beterraba grande já fornece uma quantidade suficiente para uma sessão. A gente fala que o nitrato tem que estar entre 300 a 500 miligramas, que você tem que tomar ali 1 hora, 2 horas antes da Ah, sessão de treino ou da competição. Tá? perguntava, é perto mesmo perto da Isso, sessão. antes da sessão, um pouco perto. Assim. O que você tem que tomar cuidado? A beterraba tem uma concentração alta de fibras e de palatinose. Existem pessoas que têm uma tolerância mais baixa a esse tipo de fibra e açúcar. Então o intestino pode soltar, tal. Então assim, como a gente falou, testa em casa, vê se está tudo bem, você não vai ficar mais ou menos, daí você leva lá. Mas eu não quero tomar beterraba. O que eu faço? Existe suplemento de nitrato, você acha em cápsula, em pó, você pode misturar, tal. Mas nada te impede de fazer da parte natural, até porque o nitrato da beterraba vem com outras vitaminas junto que pode ser bem interessante para sua saúde, né? A Nádia perguntou se tem que ser beterraba pura ou pode misturar com laranja, por exemplo. Porque beterraba pura, Não, crua, é foda, né? pode misturar com laranja, pode misturar com. Já vi gente batendo com água de coco. Pode fazer assim do jeito que você quiser. O importante é conseguir tomar, tentando desperdiçar o mínimo possível do bagaço que faz ali, porque você não vai estar na massa dele, a coisa que tem gente que faz coa, joga bastante fora. Então ali a quantidade que você vai ingerir vai ser mais baixa, né? E aí tem esses problemas. Até a beterraba cozida você vai desnaturar um pouco dos nitratos, tal, por causa do cozimento. Então por Ah, isso que acaba sendo a beterraba crua. pode crer. Eu não gosto muito de suco e beterraba. Não. Acho que tem gosto de
prego, que troço. Terra. Mistura de prego com terra, sei lá. Mas às vezes já tomei para algumas empreitadas assim de bike, quando Uhum. sabia que ia ser um dia mais intenso, assim, já tomei, mas eu nem tinha me atentado para os nitratos. Para mim era mais uma fonte de carboidrato, que ela tem uma concentração de açúcares ali Uhum. também. E, Ela é rica em açúcar. Tanto que na Europa o açúcar que o pessoal usa é açúcar de beterraba, não é açúcar da cana. é verdade, é verdade. Então, os suplementos, cara, é sempre um negócio interessante, mas eles não fazem milagre, né? Eles não são uma coisa que vai te dar aquele boost impossível, mega blaster, que você vai escalar algo incrível. Existem vários que têm essa fase, né, que a gente chama, vamos colocar em duas partes, assim, existe os ergogênicos, que são aqueles que vão aumentar o seu desempenho, e os suplementos que são complementares, aqueles que vão te ajudar a atingir uma quantidade de macros que você precisa, né? Dos complementares, whey, maltodextrina, palatinose, padrãozinho. Então você ou você vai ter carboidrato ou você vai ter ali proteína. Os de gordura não são necessários. Ficou muito na moda TCM, esse tipo de coisa, mas não tem nenhum respaldo científico para esporte. Ajuda você a aumentar a caloria, mas caloria não é problema para ninguém, a não ser que você esteja internado, coisas assim, né? Uhum. Então o whey o pessoal acaba usando muito justamente quando você tem dificuldade de gestão de proteína. Isso pode ser o whey protein do leite, né, isolado do leite, quanto você pode usar as proteínas vegetais isoladas. Todas elas têm a mesma função e a mesma capacidade, né? A soja e o whey ficam na mesma pegada ali, a ervilha e o whey, na questão de você fornecer proteína e conseguir melhorar o seu corpo. Então, assim, tranquilo, ser a parte de ser vegetariana ou ser o onívoro normal. Quando a gente entra para a parte de ergogênicos, aqueles que aumentam o seu desempenho, a gente pode considerar beta-alanina, o nitrato, bicarbonato, cafeína, a creatina. Todos eles, na escalada, existe um porquê, existe um uso. Mas aí é uma coisa pessoal. Porque, por exemplo, a creatina. Existem protocolos de uso contínuo, que é o mais padrão de você usar. Você vai administrando para sempre uma dosagem baixa, porque com isso seu corpo atinge o estoque e mantém o estoque sempre alto. A creatina, a primeira energia que seu corpo usa, né, energia de explosão rápida, ela vai te ajudar a treinar melhor, ela vai te ajudar a ter um pouco mais de explosão e força. Legal. Só que ela realmente vai aumentar o seu peso. Ela acaba fazendo isso por aumentar o estoque dela, que vem água junto. Só que varia de acordo com a pessoa. Por exemplo, eu estou com um percentual de massa muscular alto. Quanto mais massa muscular você tem, mais ela vai conseguir trazer água para dentro. Porque isso é relativo à quantidade muscular. Pode Se você é ver. uma pessoa mais magra, essa creatina não vai trazer tanto peso para você. E existe também uma certa adaptação. Porque assim, você tomou creatina, estou treinando, tomei creatina, estou treinando. Meu corpo gastou gordura, melhorou a massa muscular, você se adaptou àquele peso e possivelmente você pode até baixar o seu peso por um treino melhor, por um treino mais bem executado, e isso gerar para você um ganho, entendeu? Então é um efeito, né, que você vai fazer com a creatina, não necessariamente por tomá-la, mas por ela melhorar o seu treino, melhorar o seu rendimento, você pode tirar esses efeitos colaterais dela. É por isso que o plano tem que ser bem executado. Não adianta a gente fazer uma suplementação achando que amanhã você vai virar o Hulk. Tem que ser uma coisa, né, estabelecida. Pelo que eu vi, tem pouco efeito, assim, você tomar creatina hoje, no dia seguinte, tipo, não Não aumentou tem. toque nenhum, assim. Você tem que fazer o estoque ficar no máximo para você conseguir ter um desempenho legal dela. E existe protocolo agudo, né? Não quero esperar um mês para minha creatina ficar alta. Eu posso tomar ali 20 gramas em 5 dias, né? Pega 20 gramas, divide em várias vezes ao dia e toma por 5 dias. Você vai saturar seu estoque. Só que, cara, é ruim e você vai ganhar peso muito mais rápido, porque o seu corpo não vai ser gradual, você não vai se acostumar a esse ganho. Você vai, de repente, subir 1 quilo, 2 quilos, dependendo da pessoa, e você vai olhar e falar, pô, cara, eu tô mais pesado. Então, assim, É, protocolos abruptos são complicados dependendo do esporte que você está lidando e dependendo da pessoa. eu Então, vi, eu vi até uma nutricionista lá da Inglaterra, trabalha com os atletas de escalada lá, ela falou, para escalador eu nunca uso esse protocolo agudo, porque o ganho rápido de peso aumenta as chances dele se lesionar, porque ele não está acostumado com aquele peso, né? E até era uma dúvida que eu de tinha, lesionar, tá, esse ganho quanto é, né? Ela falou, alguns atletas
chego a ganhar 2 quilos a mais, Sim. de 1 até 2 quilos pelo uso da creatina. E aí, se esse aumento é rápido, a pessoa está acostumada com um corpo leve, aí, sei lá, pesa 60, menos de 70 quilos, vai para 71, 72, pô, dá uma pancadinha, né? Num nível alto de Caramba. potência. Então, arrisca mesmo de ter uma lesão. E melhor, essa pessoa, essa nutricionista, falou assim, o melhor seria o contínuo, né? Deixa ir crescer, aumentando devagar o estoque, pronto. É bem melhor, até porque se você quebra a treinabilidade, né, o cara está treinando no nível. Fez esse protocolo, ganhou peso e baixou o rendimento porque ele ficou mais pesado, não está se sentindo bem com aquilo. Baixou o rendimento, para ele levantar depois desse rendimento, pode levar tempo, pode estragar o plano dele de treino para quando ele vai fazer a competição. Então tudo isso tem que ser bem planejado, né? Eu gosto de usar sempre protocolo de longo tempo, né, o crônico, porque eu acho que a pessoa também vai vendo como que ela se sente. Tem gente que fala, ah não, travou meu intestino, ah não, que não sei o quê. Vamos com calma, vê como que você, se isso altera alguma coisa para você. Embora assim, não existe efeito colateral, não existe nenhum tipo de problema com a ingestão de creatina, ela não ataca seu rim, ela não faz nada disso. Ela só não é indicada para alguém que já tem deficiência renal. Se você já tem um problema de filtração renal, você já está diagnosticado, está em tratamento, né? Esse tipo de pessoa, e mesmo assim ainda existem condições específicas que ela pode usar, porque isso ajuda você a perder menos massa muscular nesses períodos de doença. Mesmo essas você tem que olhar. Então, assim, não é algo que vai te fazer mal, mas é algo que você tem que saber tomar para te fazer bem. Sim. Ah, bom, legal, cara. Na verdade, eu comecei a tomar há um tempo atrás creatina, depois de estudar algumas coisas, falei, vamos inserir isso aqui para ver no que dá. Que diz que aumenta, que melhora, que dá mais força, que dá mais resistência. Aí eu tive uma decepção quando eu vi alguém falando, né, da porcentagem que aumenta, assim, o quanto a mais, né? Aí eu falei, não é um negócio, né? Não é um negócio assim de, nossa, vou ficar o dobro mais forte. Falou, não. O pessoal falou, se no seu treino você faz 12 repetições, talvez com estoque de creatina alto você vai fazer a 13ª. Assim. Então, é que dependendo do protocolo de treino que você faz, isso pode realmente te ajudar um pouco mais. E a creatina, os estudos mostraram que ela não funciona só na parte da energia, né? Ela tem um auxílio na parte de recrutamento de célula satélite, então ela ajuda você na recuperação muscular, na recuperação de lesões, né? Ela tem uma parte de carregar concentração de nutrientes para dentro dos músculos. Então ela é interessante por outros motivos também. Eu voltei a suplementar a creatina depois da minha lesão no ombro, para poder maximizar esse ganho da lesão. Tanto que até por isso que eu subi um pouco de peso, porque para mim foi super útil, porque um ano de recuperação de lesão é bem complicado, né? Isso acaba com o psicológico de qualquer um. Total. Então, assim, ela é bem interessante para várias coisas, para manutenção de massa muscular também, a preservação de massa muscular em um momento de alto gasto. Se você tem um estoque alto de creatina, ela é muito mais lenta. Então, ela entra para esses outros lados que auxiliam a melhora do treino, né? Por isso que eu falo, a creatina é legal para quem treina, não para quem quer escalar um projeto. Se você faz treino, se você quer usar ela para melhorar todo o seu contexto de resistência, de força, ela vai funcionar bem. Agora, se você acha que vai tomar ela para no final de semana você ficar muito mais forte, não é assim que ela funciona. Ela vai melhorar a qualidade do seu treino e a capacidade de recuperação. A potência num dia específico ali, a diferença vai ser mínima, né? Exato. A Josiane perguntou qual creatina é ideal. Como assim? Existem alguns tipos de creatina no mercado, mas a creatina melhor para você tomar é a monoidratada. Vai estar lá escrito creatina monoidratada cristalizada, tananã. É essa. O que tem que olhar assim, um selo que era muito visto antigamente era o selo Creapure, que é uma marca alemã que fazia um laudo da pureza do produto. Mas com o aumento dos preços do suplemento que rolou nos últimos anos, a creatina Creapure sumiu do mercado. Você não acha mais ninguém vendendo. E quando você acha, é R$300 um potinho. Que tá absurdo. Se não me engano, a Growth Suplementos, eu acho que trabalha com a Creapure.
Nem eles estão tendo mais a Creapure. Eles estão fazendo agora só Falta, né? deles. É verdade. Eles vendiam, mas tá em falta. Bem isso, meu. Como eles começaram, como a matéria-prima ficou muito cara, para eles compensaram muito mais investir na tecnologia e começar a produzir a própria creatina. E aí que tem que ver. Compra sempre de marcas bem estabelecidas no mercado. Por exemplo, a Growth é uma dessas, já está bem estabelecida. Porque marcas iniciantes estão usando esse momento para adulterar a creatina com carboidrato para poder vender mais barato. Cara, Então, assim, saiu uns laudos aí de assustadores. nossa, Marca que deu zero creatina no pote. um paciente mandou para mim esses dias atrás uma daquela marca Black School. Só que assim, existe a Black School creatina, existe a Black School creatina turbo. Aí você olha embaixo, turbo deve ser melhor, né? Nome comercial interessante. Aí você olha a composição dela. Creatina mais maltodextrina. Então o turbo deles é uma fonte de carboidrato junto. É legal? É, a creatina com maltodextrina você absorve melhor a creatina. Só que o que acontece? Tomando Você vai menos comprar creatina. justamente. Você pega um pote de 100 gramas que você pagou a quantidade achando que ia ser só creatina e está levando carboidrato. Compensa muito mais você comprar creatina e comer uma batata em casa do que Comer você com fazer isso. banana, né? Então, assim, golpes de mercado. Cuidado. Tem muito, tem muito. Leia os ingredientes. Não vai pelo nome que está escrito Bust, Turbo, Black, sei lá o que. Olha os É, ingredientes. sim, sim, sim. É, tem que tomar esse cuidado. Acho que tem aí os laudos, não são muito divulgados ainda os laudos, mas se caçar é fácil de achar. E tem um cara até de Londrina aqui, que ele tinha uma loja de suplementos, o Félix, alguma coisa. Comprou uma briga desgraçada uns anos atrás, quase foi morto, porque ele começou a ele pagar os laboratórios para fazer análise, Os testes. os testes do que ele vendia. Ele falou, cara, tem coisa errada aqui. Aí descobriu um monte de pote de farinha sendo vendido como whey. É o que mais tem, cara. Por isso que, assim, marcas novas no mercado você tem que desconfiar. Pô, mas o cara tá vendendo whey a R$ 300 e de repente chega um vendendo a 50. 50? Dá uma olhadinha, né? E É, isso vale para whey também. Começaram a fazer o whey uma média. Existia o whey isolado, que seria tipo o mínimo de carboidrato que pode ter no whey. O whey concentrado, que daí seria um whey médio ali, você vai ter um carboidrato ali na base de uns 10%. E agora existe o whey medium mesmo, que eles colocam, o top, médio e tal. Que daí fica meio que pau a pau, é 50% whey e 50% açúcar. é Então quase assim, um whey feito em casa, né? Que é quase é, você tomar fazer coalhada e tomar o soro. e o nome que eles vendem é o mesmo, vai estar escrito Whey, não sei o que lá. Então você vai, se você vai só pelo preço, às vezes você compra um achando que é. Até fiz uma postagem esses tempos atrás no meu Instagram, tem lá falando de algumas marcas de Whey que parece ser Whey, mas na verdade é essa mistura de Whey com carbo. Tá? Para alguns momentos pode funcionar. Se alguém que está querendo ganhar massa, etc., pode fazer, pode ajudar. É, Mas se alguém que está querendo usar a proteína mais especificamente, aí prejudica, né? prejudica a organização, né? Na verdade, né? O planejamento, é bem isso. É, Com certeza. tem alguns suplementos, acho que você tinha até citado, que são alguns que são estimulantes, e você citou até a cafeína. Queria até falar um pouco disso, porque é uma substância de alteração, né? Eu, particularmente, acho que tem que ser usado com cuidado para escalada, principalmente quando você for escalar, for na rocha, porque isso afeta muito o psicológico, né? Se você toma um estimulante, vou tomar um energético e vou entrar em vias expostas, que eu já tenho um pouco de medo, vai aumentar o seu ponto ali, você já está agitado, né? Você está mordendo. Então, assim, Com certeza. para você se Existem pessoas acalmar. que têm até alteração de quadro depressivo por causa de uso de cafeína. Então você tem uma ansiedade maior. Antes de entrar numa via assim que realmente você tem que fazer coisas mais pensadas, se o cara estiver super estimulado, ou se a pessoa tem uma super sensibilidade à cafeína, isso pode ser um grande problema. E fora isso, tem a questão de, você está na base da via ali, sei lá, fui em tal pico escalar, em Itaqueri da Serra, sei lá, estou lá escalando. E aí tá calor, e a galera tomando café. E você, ao invés de tomar água, você vai tomando café. Vai tomando café. Nós vamos tomando café, você tomando café.
toma menos água. A cafeína também tem um poder de vasodilatação. Você vai fazer muito mais excreção renal, então você vai fazer muito mais xixi. Então você está desidratando, tomando pouca água e não vai tomando água para repor. Então chega uma hora que você pega e desidrata, passa mal, porque você não ingeriu água e fica só ingerindo café. Olha só. Sem contar que quanto mais café você ingere, mais resistente você fica à cafeína e menos efeito ela vai fazer em você também. Daí chega uma hora que a cafeína não serve mais para quase nada, né? Tá tomando café como suquinho. O que é gostoso também, eu tomo café pra caramba, mas a coisa tem que ser realmente bem planejada, porque pode te atrapalhar também. E tem momentos em que a cafeína pode te dar um boost realmente em algum momento. Ah, quero fazer alguma coisa, tipo, estava falando de boulder, tem que trabalhar uma explosão curta naquele pedaço. A cafeína pode ser uma coisa que vai te ajudar num período, se for bem colocada, se você souber o projeto. Não é alguém que está chegando lá, estudou o projeto na hora e quer entrar. O cara já está ali fazendo a linha faz um tempo, entende a dificuldade do movimento. Então são muitas variáveis ali para olhar. Talvez seja muito bem-vindo na sua rotina de treinamento, né? Tá no Também. ginásio, tá ali, vai fazer campos, vai levantar peso, vai fazer musculação, fortalecer, vai fazer, sei lá, cardio, qualquer outra coisa que vai fazer, seja interessante se você ingere café, né? Se não tem problemas com a cafeína e quer dar um boost ali. Tem o pessoal que toma em cápsula, né? Que é já para dar aquele soco no coração. Eu só uso cápsula quando eu vou fazer travessias muito longas. Que nem lá no glaciar, eu tava com um potinho de cápsula para caso tivesse alguma fadiga central. Ah, tô andando lá, realmente zerou. Não tem mais o que fazer. Eu preciso entrar no modo survivor. Aí você taca a cafeína para dentro e vai na loucura, porque você tem que esgotar o corpo para voltar. Sim. Então ali é o momento que eu uso. Mas para treino, alta montanha, eventualmente, não sei se hoje em dia ainda se usa, mas eventualmente se fazia até injeção de algum tipo de adrenalina, né, de hormônio concentrado, assim, que é para dar aquela... A adrenalina usa quando o coração está começando a parar, coisas assim, mas o pessoal ainda usa dexametasona, que é um corticoide muito forte para você evitar a inflamação, né? Quando você já está com o pulmão congelando, entre aspas, você usa isso para conseguir voltar a respirar e ter um pouco mais de sobrevida para sair dali, né? Mas assim, casos extremos, né? Alta montanha é um negócio à parte. Mas fora a cafeína, ainda entra para a parte de beta-alanina, que é uma coisa que eu vejo o pessoal usando muito agora em academia. A beta-alanina realmente ela aumenta, né? Ela tem uma função tamponante, ela ajuda você a limpar um pouco daqueles excessos metabólicos que estão no músculo. Ela vai prolongar enquanto, cara, para correr, para você ter uma ideia, os estudos mostram que para corredores de sprint aumenta ali menos de 6 segundos, 8 segundos no sprint do cara. Então assim, é uma coisa gigantesca? Não. É uma coisa que está ali. É que nem a gente estava falando da creatina, vai melhorando e tal, você tem que saber usar. Só que a beta-alanina tem alguns efeitos colaterais, o famoso é a coceirinha. Você já viu falar, tem muita gente que fica se coçando, porque a pele pinica se você usar a beta-alanina. Nossa, é verdade, não sabia, não tinha ouvido Isso falar. É padrãozaço, tanto que assim, o jeito correto de usar a beta-alanina é você dividir em várias doses ao longo do dia. Você não tomar tudo de uma vez só. É justamente para você diminuir esse efeito. Só que tem gente que gosta, tem muito pré-treino que vende por aí nas lojas de suplemento, que vem com a beta-alanina, e aí a galera toma aquele negócio, sente aquela formigadinha, tá funcionando, tô virando monstrão, tá funcionando. Então assim, é efeito psicológico total. Viciado em heroína, né? Que fica... Cara, esses caras que tomam, pega o scoop, joga na boca e sai andando, pra mim isso daí já não é alguém muito bem, sabe? Tem que estudar o cara. O bagulho é feito pra tomar com água, pra você absorver melhor, o cara joga na boca, sai tudo farelento e acha que tá bonito. Então assim, doideira. E fora a beta-alanina, né, que tem essa função que ela consegue prolongar um pouco mais o tempo de exercício, tem o bicarbonato, que também tem essa função tamponante. Também prolonga o exercício, super bem estabelecido. Só que o bicarbonato é ainda pior, porque ele é um antiácido, ele age com ácido estomacal. Então, dependendo do quanto você usa e de como você usa, do quão sensível você é, a chance de você ter uma dor de estômago, o seu intestino soltar, N coisas relacionadas à parte de estimulação e excesso do trato gastrointestinal é muito grande. Então, o uso do bicarbonato é uma coisa que tem que ser muito bem controlada, administrada e também você tem que analisar o uso dele. Ah, o cara respondeu bem, o cara não respondeu. Porque assim, funciona.
funciona, mas também são dosagens altas, tem que ser administrado ou ao longo do tempo antes do exercício, e às vezes isso pode mais te prejudicar do que te ajudar. Então, Boa. todos esses suplementos, como eu falei, não são mágicos. Eles têm que ser aplicados de maneira consciente, vendo resposta e o quanto isso te ajuda. E a maioria deles melhora mais ainda o seu treino. Então, se você usar para treinar, você melhora seu treino. Treinando melhor, você escala melhor, você faz seu projeto. Então, é uma escada de acontecimentos. Sim, massa. Então, não pirem tanto, né? Use com Exato. parcimônia e com estratégia, né? Com certeza. Para a gente não se alongar muito, que já faz mais de uma hora que a gente está aqui, tinha outros temas que estavam na pauta aqui que a gente não vai conseguir entrar. Para não ficar de mal com os meus amigos escaladores, que são super fãs de diversos dessas substâncias que a gente mencionou aqui e outras que a gente nem chegou a mencionar, porque não houve tempo. Mas assim, não estamos então demonizando e dizendo que não é para tomar mais café, que não é para tomar mais cerveja, que não pode mais tomar ou sei lá que bebida que você toma. Mas não sejamos ingênuos de achar que isso não tem um efeito, né? Que não tem um custo. Quer dizer, foi a pergunta que em algumas vezes apareceu: tomar cerveja vai atrapalhar o climb? Tipo, vai. Então eu não posso tomar? Não, você quer tomar, você toma, né? Você aceita a consequência depois, é só isso. Você Tem tem uma que entender que vai te influenciar de alguma maneira, pode ser 10%, quanto pode ser 100%, isso vai variar de pessoa para pessoa, e você aceita, simplesmente isso. E negocia, né? segue a vida. Às vezes é isso. Fala, tem 3 dias de rolê aqui, vou para um festival de escalada. Tem 3 dias de clima. No último dia, seguro nos Justo? 2 primeiros, no último dia eu quero curtir festa. Beleza? Não faça Já está muito. cansado, já não está escalando mais nada mesmo? Se não for dirigir, né, também. Não for voltar para casa dirigindo, por favor. Então, acho que tem esse cuidado, assim, e sair um pouco dessa ingenuidade de achar que a gente vai estourar tudo, vai usar tudo que vê pela frente, comer de qualquer jeito, e que isso não vai ter um custo, sempre tem um custo. A gente tem que ir dosando o que vale mais a pena. Você quer escalar bem, você quer ter saúde, algumas coisas você tem que abrir mão, e você vai fazendo negociações, né? Tem algumas coisas que tu fala, pô, isso aqui eu não fico sem. Se eu tiver que tirar isso aqui, né? Tipo, eu sou maluco por chocolate. Um dia falaram, ó, chocolate prejudica a sua escalada. Eu vou falar, poxa, de repente eu nem quero escalar aquele 9B que eu tô com o projetinho agora, né? Já troca total de foco. Já troco Cara, fora. Nem queria mas assim, tanto. a maioria das coisas na alimentação, ela pode ser encaixada na sua dieta, ela pode existir. Por exemplo, doces. Tem muita gente que fala, não, eu não quero engordar, não vou cortar todos os doces. Doces de pré-treino, doce durante o treino, ou doce até no pós-treino, pode te ajudar na recuperação, te ajudar no tempo de execução do exercício, se for bem empregado. É isso que é o legal de você conversar com alguém que conhece, que sabe utilizar a dieta, porque você consegue não se privar de nada, encaixar da maneira correta para o seu objetivo. Se você quer subir na escalada, é uma coisa. Se você quer, eu curto ir pro festival, beber, conversar com o pessoal, escalar um quinto, eu tô feliz. Você tá feliz, cara. Não precisa de mais nada. Agora, se você está buscando rendimento, está buscando outras coisas, aí que nem você falou, o cara tem que priorizar, tem que realmente saber o que ele quer, colocar nos pontos para funcionar. Sim. Massa. O que seria uma ação assim que você pode falar para quem está vendo a gente? Tipo, o que eu posso fazer que vale a pena nessa semana, ou sei lá, nos próximos dias eu ajustar, ou seria alguma coisa de planejamento? O que seria um primeiro passo assim para eu melhorar a minha alimentação? Certo. Primeiro passo para você melhorar essa alimentação é marcar uma consulta comigo, isso é essencial. Atende presencial e online? Atendo presencial, online, em vários cantos do país, é só dar um toque aí que a gente conversa. Aí fora isso, cara, como eu falei, como existe um movimento muito de restrição de carboidrato, você entender a quantidade de carboidrato que você precisa, toma como base aquilo que eu falei de umas 3 gramas por quilo do corpo, já vai ser interessante. Aí você distribui ao longo do seu dia, principalmente no momento antes de treinar, porque você precisa ter um estoque legal para treinar,
Ah, mas eu treino muito cedo, então você vai comer no dia, na parte da noite para você dormir e ter energia para você treinar de manhã. Ah, não, eu treino no meio do dia, então você vai comer antes para poder treinar. E se você tem sessões muito próximas, cara, eu treino todos os dias. O carboidrato com a proteína no momento pós-treino, não tipo, não acabei o treino e sai comendo, mas tipo, no momento que você acabou o treino até a hora que você for dormir, esse período, é interessante você estar comendo carboidrato com proteína para você ter uma maior recuperação muscular, uma recuperação mais rápida. Então, assim, são distribuições que ajudam muito. Como o pessoal restringe muito fontes de proteína e fontes de carboidrato, são dois macros que acabam sendo negligenciados, e aí o pessoal quer comer cenoura para melhorar o desempenho, mas não está comendo o arroz. Então, se você fizer o arroz com feijão, é o padrãozinho, você vai ter um desempenho melhor do que o cara que está comprando 1001 suplementos achando que está melhorando alguma coisa. Tá? Então, assim, investir nessa alimentação balanceada, bem distribuída, é o que mais vai te ajudar. Energia antes do treino, energia com proteína pós-treino, são dois pontos assim bem legais para serem trabalhados. Fontes de proteína muito interessante para vegetariano. O vegetariano acaba negligenciando essa parte. Ah, eu vou comer tofu, vou comer cogumelo, porque tem proteína. Cara, cogumelo tem baixíssima proteína, a não sei que seja aquele desidratado, e daí você consegue aumentar um pouco mais porque tem menos água, mas ele in natura não vai ter uma quantidade grande. Fontes de proteína legal para vegetariano são as leguminosas, né, feijão, soja. Se você, grão de bico, se você está procurando outras sementes, painço, gergelim, né, semente de abóbora, fontes ótimas, semente de girassol. Quando você entra para essas que têm capacidade oleosa, tem que só tomar cuidado para não levar demais a concentração de calorias, senão você pode também engordar por causa disso. E outras fontes que o pessoal não fala muito, por exemplo, é a levedura nutricional, que ela é um fungo, mas é um fungo em pó concentrado, que hoje em dia vendem até com sabor. Então você pode colocar, faz um macarrãozinho no molho, você coloca lá sabor queijo. Então você consegue comer um macarrãozinho sabor queijo. Então existem várias opções. É só você olhar. Essa distribuição é essencial. A proteína ao longo do dia inteiro bem distribuída, carboidrato principalmente antes e após. O exercício já vai te ajudar bastante. Boa, boa, muito legal, cara. É isso, ó, Alberto, obrigado. Foi um concurso, quase. Boa. Tem gente perguntando aqui do meu contato para poder fazer uma consulta. Se é só entrar na minha bio do Instagram, lá tem um linkzinho de acesso rápido, você clica lá e te conversa, te explica como funciona, a gente troca uma figurinha ali para saber quais são os seus objetivos, e a gente consegue depois evoluir, marcar uma consulta conforme for o que você quiser. Muito bom. Sigam lá, sigam o Homero. Quem não segue o Mestre da Cadena, siga o Mestre da Cadena. Isso aí, importante. Interajam. E muito obrigado, cara. Fiquei muito feliz. Conteúdo riquíssimo. Teremos que marcar outras para falar de temas que até faltaram aqui, porque é um conteúdo muito legal, assim, cara. Valeu. Obrigado. Eu fico muito feliz de ter chamado. Qual o nome? Acho que se você clicar em cima do link, Josiane, do Homero, você já vai cair lá. É nutri.homero. Qual que é o seu arroba aqui? Já coloquei lá, nutri.homero.munaretti. Então, aí é só entrar ali. Bruno, eu agradeço bastante o convite, cara. E realmente, quando a gente pega para falar de nutrição, assim, de primeiro, assim, de ponto, cara, é muito amplo, é muita coisa para falar, com muitos momentos. E aí a gente acaba pincelando muita coisa e não consegue aprofundar muito em algo específico. E aí a galera, se quiser algo mais específico, manda pro Brunão, manda para mim e a gente marca uma outra live, marca uma conversa, marca de construir uma postagem junto, um vídeo junto, falando diretamente de alguma coisa que o pessoal tiver mais interesse. Então participa aí, escreve pra gente, dá likezinho, que daí quanto mais a gente conseguir, mais informação a gente consegue propagar. Isso aí. Valeu. Obrigado, Homero. Obrigado, galera que está aí, que ficou aqui até o final. Foi longo. E boas escaladas, boas cadenas para todo mundo aí. Beleza? Tá bom. Beleza. Falou, galera. Até mais.